The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Hoje é dia 26 de março, nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus, com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina. Infelizmente, nós tivemos o primeiro óbito de uma pessoa por coronavírus na cidade de Blumenau. A Covid-19 faz novas vítimas todos os dias e mudou a rotina de bilhões de pessoas em todo o mundo. Percebemos mudanças no comportamento, positivas e negativas, invenções e reinvenções. Mas e depois da crise, o que vamos guardar? Teremos um olhar mais crítico em relação ao que nos cerca? Repetiremos os mesmos erros? Guardaremos os nossos acertos? Como será o jornalismo, justiça, psicologia, arte, educação, saúde, tecnologia, economia, política? Teremos mudanças significativas? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O nosso tema é Pós-pandemia, para onde vamos? O nosso primeiro convidado é o jornalista e diretor-geral do Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Prazer em falar contigo, bem-vindo à discussão. Olá, Fernando, prazer é meu, parabéns pela iniciativa, vida longa a ela. Obrigado, vamos lá. Se temos como avaliar, como você avalia o comportamento em geral durante a pandemia? Fomos bem? Estamos indo bem? Sim e não. É importante que a gente entenda todos os contextos. No começo do ano, janeiro, fevereiro, a gente mal falava em coronavírus, a gente ouvia falar notícias que vinham da China e depois algumas notícias na Europa, e aí do nada, em março, caiu-se de paraquedas, foram registrados os primeiros casos e todo mundo ficou apavorado, não sabia o que fazer, as informações eram muito ruins, eram muito assustadoras. Então, no primeiro momento, era aquilo, todo mundo trancado, todo mundo dentro de casa e é assim que tem que ser. E aí, à medida que e eu acho que naquele primeiro momento, em Santa Catarina em especial, deu um bom exemplo, Santa Catarina saiu na frente fazendo isolamento. Então, naquele primeiro momento, a boa parte das pessoas entendeu que era necessário, mas só que a vida segue sem vírus. Então, muita gente seguiu à risca as recomendações, mas à medida que o tempo passa, a gente também percebe muita gente não seguindo às riscas essas recomendações. E aí é importante que a gente atualize isso também, porque nem todo mundo consegue ficar em casa com uma estrutura mínima. Muita gente precisa estar na rua para trabalhar. Muita gente convive com outras pessoas em ambientes pequenos, sem as estruturas necessárias, o que dificulta ficar em casa também. Então, o que eu entendo que houve uma ação muito heterogênea, uma reação muito heterogênea das pessoas. No primeiro momento, de medo, de receio, aí na medida que a curva foi evoluindo com gravidade ainda, mas ela foi achatada, como os especialistas dizem, muita gente também começou a cobrar, a sentir aí as contas pesando no final do mês, a receita não entrando no final do mês, a dificuldade de convivência dentro do mesmo ambiente, full time entre as pessoas, entre os seres humanos. Então é preciso entender todos os lados. Eu não vejo que tenha gente certo ou errado nesses lados. Errado é quem trabalhou contra essas medidas preventivas. Isso sim, a gente pode dizer que é errado, e aí partiu de um determinado grupo que a gente já sabe bem quem é. Vamos falar agora sobre a sua área. Com o advento das redes sociais, alguns grupos focaram em tentar desqualificar o jornalismo profissional. Consegue identificar o porquê? Com a pandemia, você vê alguma mudança de percepção em relação ao papel da imprensa? Eu vou tudo te responder sim e não. Assim, a pandemia, ela agravou uma situação, mas a desqualificação do jornalismo, ela já vem sendo feita há um bom tempo, né? E não é só sobre esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente for puxar um pouco mais para trás, antes da eleição, antes mesmo no processo de impeachment, a imprensa sempre foi muito, muito criticada
Aí, no caso, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos militantes, pelos seus adeptos. Então, eu acredito que esse processo de dar voz às pessoas pelas redes sociais é um processo irreversível, e aí também o que faz com que as pessoas elas se empoderem de alguns conhecimentos que elas necessariamente não têm, né? Então, e cada vez mais as redes sociais, a gente precisa entender, elas são feitas para atender determinadas bolhas, para atender determinados nichos, ou seja, as pessoas procuram e se engajam numa rede social para procurar algo que ela tenha empatia, que ela tenha interesse, que ela goste. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam se informando por bolhas, né, que necessariamente não são as informações mais confiáveis, mas são as informações que elas querem ouvir. Então, isso é bastante complexo. Hoje a gente vive, e aí sim, já a partir do processo de eleição do presidente Bolsonaro e do que ele traz junto consigo, a gente vive uma realidade da pós-verdade, ou seja, é impensável a gente questionar se a Terra é plana, pessoas questionando que a Terra é plana. Então, esse é só um exemplo. Então, tem uma série de coisas que parece que o mundo começou a partir de 2018. Então, não é bem verdade. Mas, claro, é porque as pessoas buscam, elas querem saber a informação que lhe conforta, que confirma as suas crenças ou as suas desconfianças ou as suas vontades. Então, a imprensa tem sido, ela tem feito nesse evento do coronavírus o grande contraponto a essa enxurrada de fake news, essa enxurrada de outras versões colocadas pelo governo federal e pelos adeptos do presidente Jair Bolsonaro, e nesse ponto a imprensa tem dado um bom resultado. Mas é importante entender, e eu até escrevi no Informe Blumenau esses dias, a partir daquela nossa série da Covid-19, eu venci a Covid-19, que nós também, jornalistas, estamos aprendendo. Então, logo no começo da pandemia, quando dava as notícias eram todas catastróficas, todas que nos geravam medo e tal. Mas à medida que a gente ia colocando as notícias, algumas pessoas questionavam: pô, mas por que vocês não falam do índice de recuperados? Por que vocês não falam de tal questões positivas? E nós mesmos começamos a ver, poxa vida, é isso. O jornalismo se faz, e alguns critérios de noticiabilidade, a morbidade é um critério desse muito grande, o jornalismo se constrói a partir de algumas premissas. E foi isso que toda a imprensa fez. O que era o fato novo, era diferente naquele momento? Eram as mortes, eram os casos confirmados. Mas à medida que a gente começou a ver que tinha outros parâmetros que também eram importantes, o informe e a imprensa no geral começou a incorporar esses parâmetros como informação. Então, a gente também aprendeu. Agora, nós vivemos um momento muito complicado do ponto de vista que as pessoas querem ouvir e ler o que elas acham que importa e não estão muito preocupados com as informações sérias. Mas eu acredito que a imprensa, no geral, desse ponto de vista, desde o começo da pandemia, tem feito um bom trabalho de informar as pessoas. Um trabalho que o governo federal, através do seu Ministério da Saúde, vinha fazendo muito bem, mas que o presidente fez questão de acabar porque estava incomodando com ele, porque ia contra as crenças dele. Alexandre, sobre o debate muito Estado, pouco Estado, vimos em todo mundo que a economia precisou de uma intervenção estatal. Isso foi geral. Você acredita que com isto veremos uma mudança da visão em relação às prioridades do Estado? Esse é outro debate que para mim sempre está atravessado, porque as pessoas reclamam do Estado, mas na hora e quando reclamam do Estado, a gente pensa nesse Estado monstruoso que a gente tem. Esse Estado que está aí, ele precisa ser revisto, né? A quantidade de deputados federais, a quantidade de senadores, a quantidade de assessores, a quantidade de vereadores, o papel desses legisladores, ele precisa ser repensado. Esse tipo de Estado, ele precisa realmente ter uma racionalidade, ter um funcionamento que vá ao encontro das necessidades da população. Mas, porém, sem Estado, não há cuidado. Não há cuidado com a saúde, não há cuidado com a educação, não há cuidado com a assistência social. Se não fosse o Estado
e o Sistema Único de Saúde tão defenestrado por boa parte da população, a gente não veria esse atendimento que tem sido feito aí para as pessoas que estão com Covid. Praticamente tudo custeado pelo dinheiro público. Então, o tamanho do Estado, ele precisa ser o suficiente para atender a grande parte da população, principalmente os mais necessitados, e para ser um indutor de desenvolvimento econômico, promovendo obras que gerem emprego, que gerem tributos, que gerem receitas. Esse é o papel do Estado. Mas, de novo, quando a gente reclama do Estado, a gente vem naquela figura enorme de Brasília, cheio de políticos e cheio de assessores. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando a gente vê alguns partidos políticos defenderem o Estado mínimo, você não vê esses partidos políticos defendendo a redução do número de parlamentares, redução de uma série de coisas. É isso que a gente precisava ter bandeiras nesse sentido, né? E isso a gente não vê, por isso que eu entendo que o debate sobre o tamanho do Estado é um debate também um pouco equivocado. Para finalizar, já temos condições de apontar como sairão da crise os prefeitos, governadores, Congresso, presidente? Pois eu acredito que ainda não temos, porque a crise ainda não acabou. Nós estamos vivendo o pico não acabou. Eu estava ouvindo esse final de semana uma entrevista onde as pessoas dizem que o Brasil é o único país que adotou medidas de flexibilização quando a curva ainda está ascendente, nós não estamos descendentes. Então, a gente já percebe alguns estados, Rio Grande do Sul é um deles, onde a gente já voltaram algumas medidas de restrição, porque houve um aumento da ocupação de leitos. Mas vamos lá, e por isso, por a gente não saber se a situação vai piorar ou a situação vai melhorar, a gente tem que ter um pouquinho de prudência nessa resposta. Um exemplo é o governador Carlos Moisés. O governador Carlos Moisés, no começo da pandemia, ele se isolou como bombeiro que ele se aquartelou na Casa da Agronômica e, a despeito das críticas de muitos prefeitos, muitos deputados, na maioria adversários do governador Carlos Moisés, o governador teve um bom trabalho. Ele impôs medidas restritivas, ele fez mão forte, ele fez orientação, ele estava fazendo um trabalho muito bom, mesmo sendo questionado por alguns setores. A Assembleia estava discutindo, mas a Assembleia estava discutindo porque a Assembleia não teve participação e ficou dodói. Aí o que a Assembleia fez? Foi lá, promoveu lei para abrir templo religioso, ou seja, o que atendia a determinados nichos. Mas o governador Carlos Moisés estava indo muito bem mesmo, elogiado por muita gente. E aí, do nada, apareceu um escândalo, começaram a se questionar algumas negociações, o hospital de campanha, a compra dos EPIs e, por fim, a compra dos 200 respiradores. E o governador Carlos Moisés fez assim, despencou na sua imagem, e eu tenho dúvidas se ele tem força para chegar ao final do governo com tanto escândalo desse jeito, sem base. Então, por isso que eu digo que é relativo. O prefeito Mário Wildeboer, eu entendo que o prefeito Mário Wildeboer tem feito um bom trabalho e tem se aproveitado da situação, e aqui não é no sentido pejorativo, deixando bem claro, mas ele tem se aproveitado da situação para construir uma imagem, reforçar sua imagem de um gestor preocupado com o social, com a saúde, com as pessoas. Ou seja, lembrando que a gente está em ano eleitoral. Pode ser em novembro, pode ser em dezembro, mas a eleição está marcada para outubro. Vai sair esse ano essa eleição municipal. E o prefeito Mário Wildeboer, com essa pandemia toda, de uma forma positiva, conseguiu saltar o seu número de seguidores praticamente ao dobro. Ele tinha cerca de 9, 10 mil, foi para 20 mil. Ou seja, mas isso é positivo, isso é pelo trabalho dele. Ele conseguiu capitalizar nisso. Então, se me perguntar hoje, o prefeito Mário Wildeboer, eu acredito que tem feito um bom trabalho. Ele também patinou em uma coisa aqui, patinou uma coisa ali, mas todo mundo patinou, a imprensa patinou, todo mundo patinou. E já o presidente Jair Bolsonaro, aí o que a gente pode dizer? Eu entendo como lamentável, em 90 dias que nós já passamos, estamos chegando dessa pandemia, a gente não vê o presidente lamentar uma morte. A gente não vê o presidente ir visitar um hospital para ver como é que está a situação, prestar solidariedade para as pessoas, ele incentivar os mecanismos de prevenção. Pelo contrário,
todas as ações do presidente são opostas ao que a racionalidade, o fato de ser humano propõe que nós adotemos nesse momento. Mas o presidente não está nem aí. Então, realmente, o presidente ele tem deixado muito a desejar, né? Ele revelou a sua face mais sombria, que muita gente queria, insistia em não enxergar, mas esse é o presidente Jair Bolsonaro. Ele não está mudando, ele é essa pessoa que ignora as mortes, é a mesma pessoa que defende abertamente o torturador. Essa pessoa que não vai visitar o hospital é a pessoa que homenageia miliciano. Então, nada de diferente. Apenas boa parte da população que ainda enaltecia ele começou a enxergar isso. Quem é que não enxerga? Ainda são aquelas pessoas que são aqui, né? Como foi do PT, não adianta falar do PT aqui, mas como são as pessoas que são assim. Então é muito triste, né? Quando a gente vê o Brasil repercutindo internacionalmente por conta da falta de postura do nosso presidente da República. Então estão aí os argumentos do jornalista Alexandre Gonçalves. Muito obrigado pela sua participação. Maravilha, grande abraço, mais uma vez, vida longa a esse podcast. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade. Conversas sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você pode encontrar o podcast no seu app preferido de áudio, no YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima!